Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Nova Esperança em Piuí, Minas Gerais. Nós estamos iniciando o momento da pregação desta noite, que seria referente ao nosso culto de oração e estudo bíblico, o tempo que temos durante a semana. Então sejam todos bem-vindos e meu desejo de oração é que a palavra de Deus seja uma bênção na sua vida, fortalecendo a sua fé, ajudando no seu caminhar com Cristo e nesses dias de isolamento e de incertezas, de tantas coisas que temos vivido. Os irmãos estão chegando, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, Deus vos abençoe. Nesses primeiros minutos nós estamos dando a oportunidade para que as pessoas cheguem para assistir, os irmãos, amigos, vocês podem compartilhar, convidar a pessoas para ouvirem a pregação da palavra de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Nas terças, nós temos meditado em 1 Pedro. Então, eu já coloquei no título aí da mensagem, no temor do Senhor, será o assunto desta noite. Nós vamos falar sobre o temor de Deus, o temor ao Senhor, o temor do Senhor, e o quanto isso é importante e precioso para as nossas vidas. E será em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. Então, enquanto as pessoas estão chegando, pegue a sua Bíblia e abra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21, que logo nós vamos meditar nestes versículos, tá bom? Nós vamos orar para iniciar a nossa mensagem. Mas primeiro só um comentário, pelo que eu tenho acompanhado nesses dias, algumas cidades por todo o Brasil começaram a liberar as igrejas para suas reuniões e cultos públicos. Então eu já tenho visto isso em cidades de Santa Catarina, São Paulo e aqui de Minas Gerais e de outros estados também. Eu conversei com o pastor Carlos de Vargem Bonita e parece que lá estão liberando, talvez na quinta-feira, os irmãos ali já poderão se reunir com alguns cuidados, distância de 2 metros, uso de máscara. Aqui em Piuí ainda não tem nenhum sinal disso, ainda estamos na dúvida, orando e pedindo a Deus que isso aconteça logo, possamos voltar aos nossos cultos. Eu sei de outras cidades em que o isolamento tem sido prolongado, então nossos irmãos ainda terão mais tempo para depender das mensagens online e longe da comunhão. Mas o nosso Deus está no controle de tudo, nós temos que continuar orando, agradecer por aqueles que já estão voltando às suas reuniões e pedir que em sua misericórdia Ele permita que isso aconteça conosco logo, tá bom? Então, irmãos, sejam todos bem-vindos, nós já temos o tempo aqui suficiente para começar. Alegra o meu coração ter cada um de vocês aqui e eu oro e peço que Deus abençoe imensamente a sua vida através da pregação da palavra. Nós vamos orar e logo em seguida meditar em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus para a nossa meditação nesta noite. Querido Deus e amado Pai, de toda honra e de toda glória, o Senhor é o Deus soberano e somos gratos porque o Senhor nos amou, nos buscou e nos salvou por nós e derramou o seu sangue para nos salvar. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos, fazemos parte da tua amada igreja e de termos em mãos a tua santa palavra, que é viva, eficaz e que dá direção e luz aos nossos caminhos. Ajude-nos nesta noite, ó Deus, a ouvirmos a tua voz e aprendermos mais sobre o Senhor. Dê clareza às nossas mentes para compreender a tua vontade para as nossas vidas. Peço por todos que me ouvem, que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor fale com todos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Se porventura alguém ainda não é salvo, que venha crer em Jesus como Salvador, e que cada crente seja fortalecido na fé, tendo o desejo de servir ainda mais ao Senhor, e como vamos ouvir, de andarmos no temor do Senhor, em reverência, respeito, diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Esta é a nossa oração, gratos por aqueles irmãos que já em breve poderão se reunir novamente, e rogando que o Senhor traga esta bênção, este privilégio, para toda a tua igreja no Brasil e no mundo, que ainda sofre com este isolamento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, vamos começar a nossa mensagem. Nós temos meditado em 1 Pedro todas as terças e hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor, a importância e o valor do temor do Senhor na nossa vida cristã, na busca pela santidade, na busca de uma vida que glorifica e honra o nome de Deus. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 17 até o 21. Eu estarei lendo, você pode acompanhar em sua Bíblia, tá bom? O apóstolo Pedro diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Os pais ou qualquer autoridade, normalmente quando vão dar uma ordem que precisa ser obedecida, e normalmente quando vão se afastar, diga assim, lembre-se disso, lembre-se do que eu estou dizendo, lembre-se de quem eu sou, então faça o que eu estou mandando. Esta frase é usada para nos lembrar da autoridade e nos lembrar do temor que devemos ter por aqueles que estão acima de nós, que são superiores a nós. É muito comum os pais falarem isso, né? Lembrem-se disso, ou um professor na sala de aula, e por aí vai. A palavra de Deus é cheia de lembretes para nos voltar os olhos ao Senhor, para lembrarmos de quem Ele é e de como devemos temê-lo. Nós temos a tendência de sermos muito irreverentes. O mundo caminha desta forma. Então nós precisamos nos lembrar sempre de quem Deus é, do que Ele nos mandou fazer, e no contexto aqui é a vida de santidade. Nós falamos sobre isso na semana passada. Os versículos anteriores, o apóstolo Pedro está falando que devemos ver que Deus é santo. Então agora ele usa o apóstolo Pedro para nos dar este lembrete da santidade de Deus e de como nós devemos nos submeter a Ele, vivermos também em santidade e obedecê-lo naquilo que Ele quer para nós como seus filhos, como sua igreja, o seu povo. Ainda está falando de santidade aqui, então não mudou o contexto. Todos estes versículos, o assunto é a santidade. Deus quer que seus filhos vivam em santidade como Ele é santo. Mas o apóstolo Pedro, ele lança uma nova luz. Ele acrescenta algumas questões aqui, um novo ângulo a essa questão da santidade. Seguindo a lição principal, mas agora ele começa a falar do temor que nós precisamos ter do nosso Deus para vivermos nesta vida de santidade. Nós precisamos temer a Deus enquanto vivemos aqui. Prestem atenção comigo no versículo 17 novamente, que ele diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele nos chama, que ele nos convoca a andarmos em temor, nos portarmos, vivermos em temor durante o tempo da nossa peregrinação. A peregrinação é a nossa vida aqui, por isso que nós temos observado que em 1 Pedro é como o crente deve viver como peregrino e forasteiro neste mundo, porque o nosso lar é o céu. Nós estamos aqui de passagem, numa caminhada, numa peregrinação. E enquanto caminhamos nesta peregrinação, na nossa vida aqui, nós devemos nos portar com temor. Temor a Deus. Algo que tem se perdido no mundo. Nós vivemos numa sociedade que não teme mais a Deus. Infelizmente, as pessoas não têm o temor do Senhor. No passado, mesmo os incrédulos, mesmo os ímpios, mesmo aqueles que não professavam uma fé, tinham certo temor a Deus. Era comum vermos nossos avós, pessoas mais antigas e outros. Tem que respeitar a Deus, Deus não gosta disso.
Não podemos fazer isso porque não agrada a Deus. Hoje, a nossa sociedade não teme mais a Deus, não tem nenhum temor a Deus. É completamente irreverente, despreza o nome de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, vive como se ele não existisse ou como se não importasse. Zomba, despreza, brinca e faz piada e vive no pecado sem nenhum temor de Deus. É óbvio, amados, que nós não podemos esperar nada de uma sociedade caída e depravada. Mas, infelizmente, esta falta de temor a Deus tem entrado também em nossas vidas como crentes. Se nós não cuidarmos, nós vamos perdendo o temor, perdendo o respeito, a reverência por Deus, e nós vamos caindo numa vida de pecado e deixamos de viver em santidade como Deus quer. Muitas igrejas já não têm mais temor de Deus e fazem coisas absurdas, e deixaram o pecado e o mundanismo entrar, e nós temos que cuidar com isso. O apóstolo Pedro está nos lembrando, nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Temor significa, segundo a palavra de Deus e os textos correspondentes, simplesmente respeito, reverência, medo. É isso que significa temer a Deus. Nós temos que respeitá-lo, nós temos que reverenciá-lo, nós temos que ter medo de Deus, sim. Devemos temer o Deus soberano, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o justo juiz. Um Deus santo que odeia o pecado. Temor significa submissão. Então, respeito, reverência, medo, submissão. Implica numa vida de obediência a Ele e a sua palavra, de gratidão por tudo que Ele fez, e de amor por quem Ele é, resposta ao amor que Ele tem por nós. A Bíblia fala muito do temor a Deus, e no Antigo Testamento nós já temos vários versículos, várias passagens que falam do valor e da importância do temor ao Senhor. Nós temos a ênfase no temor do Senhor no livro de Jó 28, 28, no livro dos Salmos, no Salmo 111, versículo 10. No livro de Provérbios tem várias referências ao temor do Senhor, e uma delas, a mais conhecida, é Provérbios 1:7, onde Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, e continua, em Provérbios 1, 9, 10, Provérbios 15, 33. Então nós vemos que é algo enfatizado no Antigo Testamento, que o povo de Deus deve temer a Deus. O servo de Deus, o filho de Deus, deve temer ao seu Pai, ao seu Senhor. E por causa disso, o apóstolo Pedro está lembrando aqueles irmãos para quem ele escreveu, e a nós, que nós devemos temer a Deus enquanto vivemos, primeiramente sabendo quem é o nosso Pai. Sabendo quem é o nosso Pai. O versículo 17, ele começa dizendo: ora, se invocais como Pai, ou seja, se vocês chamam Deus de Pai, se vocês dizem que Deus é o Pai de vocês, vocês têm que temer a Deus. Se nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, se nós chamamos Deus de nosso Pai, se nós afirmamos que esta é a verdade em nossa vida, que somos salvos pela graça, que confiamos em Jesus como Salvador, que agora nós somos filhos de Deus, então nós temos que viver como filhos, tendo o temor de Deus, temendo ao Senhor. Nós chamamos Deus de Pai, confiamos nele como nosso Pai Celestial, somos seus filhos por sua graça, como João diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos salvos pela graça. Então a nossa vida, agora como filhos de Deus, deve ser marcada pelo temor a Deus. Não faz nenhum sentido dizermos que somos filhos de Deus ou dizer que Deus é nosso Pai e vivermos sem temer a este Pai. A nossa sociedade, os filhos, têm perdido o temor e o respeito aos pais, o que é uma perda lamentável. É algo que tem destruído a nossa sociedade, as famílias, e trazido muita dor, muito sofrimento. As famílias estão sendo destruídas pela falta de temor dos filhos aos seus pais.
E na vida cristã tem acontecido muito disso também com os crentes, os cristãos, que não têm vivido mais debaixo do temor de Deus, mas nós não podemos perder isso. Nós não podemos nos esquecer quem é nosso Pai. E se o chamamos de Pai, o Deus verdadeiro, o único Deus, o Senhor Todo-Poderoso, precisamos temê-lo. É isso que Pedro está nos lembrando. Nós temos que viver em temor enquanto vivemos aqui, sabendo quem é o nosso Pai. Primeiro, Ele é Deus. O nosso Pai Celestial é Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é qualquer um, não é alguém que a gente pode tratar de qualquer maneira. É o único Deus verdadeiro, o Senhor do universo, o Criador e sustentador, o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, o Deus que é santo, santo, santo. Se este Deus, o único que existe, é o nosso Pai, como que nós vamos viver sem temê-lo? Deus é o nosso Pai e nós precisamos temê-lo. Temos que viver de forma digna deste Deus, de forma parecida com Ele, da forma como Ele quer que nós vivamos. Ou seja, irmãos, em obediência, em santidade, em temor. Nós só vamos obedecer a Deus, o nosso Pai, e só vamos servi-lo e honrá-lo e amá-lo se nós vivermos debaixo do temor do Senhor. O nosso Pai é o Deus verdadeiro, e Pedro ainda acrescenta que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não é racista, Deus não é preconceituoso, como infelizmente muitas vezes nós somos, e tantas pessoas são, inclusive algumas que se dizem cristãs, o que é outra coisa incoerente, abominável. Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele trata todo mundo igual, ele ama a todos, ele não faz distinção entre cor, entre classe social ou raça. Para Deus, todos os seus filhos são iguais. São iguais. Nós sabemos que Deus trata diferente seus filhos dos ímpios, mas isso não é acepção de pessoas. É o amor do Pai específico para seus filhos. Mas Pedro está dizendo que o nosso Pai não faz distinção entre seus filhos. Ele nos ama da mesma forma, Ele nos trata da mesma forma. E nós devemos temê-lo por isso, porque Ele é um Pai maravilhoso. Um Pai tão bom assim, nós devemos temê-lo. Ele é um Pai que julga retamente. Pedro nos lembra do atributo de Deus como juiz, justo. Aí ele julga segundo as obras de cada um, ele nos conhece perfeitamente, ele conhece todos os fatos perfeitamente, bem como as nossas intenções, motivações. E é um Pai próximo o suficiente para nos conhecer, nos amar e nos julgar com justiça. Os nossos pais terrenos, e nós que somos pais, por mais justos que a gente tente ser, por mais que tentemos tratar nossos filhos com justiça, às vezes nós falhamos, nós erramos. A gente trata um melhor que o outro, trata o outro pior que um. Às vezes faz uma coisa por um que não fazemos. Nós somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores. Mas o nosso Pai Celestial é justo. Ele trata todos com justiça, completamente diferente de todos os seres humanos. Como que nós não vamos temer um Pai assim tão bom, que não faz acepção de pessoas, não tem preconceito entre seus filhos, que nos julga retamente e que julga o mundo corretamente? O nosso Pai não é qualquer um, amados irmãos. O nosso Pai é Deus, o único Deus verdadeiro. E Pedro está nos lembrando deste fato e falando, por isso nós devemos viver em temor, com temor, temendo a Deus enquanto peregrinamos neste mundo, enquanto vivemos neste mundo. Devemos temer a Deus enquanto vivemos, lembrando de quem Ele é, sabendo quem é nosso Pai, o próprio Deus, que não faz acepção de pessoas e que julga retamente. Nós devemos temer a Deus enquanto vivemos também, sabendo o preço da nossa redenção. Sabendo ou lembrando o preço da nossa redenção, ou seja, o quanto custou a salvação das nossas almas, o perdão dos pecados e a vida eterna. Do versículo 18 ao 20, Pedro ele acrescenta uma forte razão aqui, amados, para vivermos uma vida santa, debaixo do temor de Deus. E ele deixa claro qual é esta razão, os sofrimentos de Cristo Jesus em nosso favor. Tudo aquilo que Jesus passou por amor a nós, para nos dar a salvação. Todos nós sabemos disso, mas regularmente precisamos lembrar do quanto Jesus sofreu por nós, para valorizarmos, para enchermos nosso coração de gratidão e para vivermos uma vida de santidade, digna de uma salvação e um amor e um sacrifício tão grande
tão sublime, tão maravilhoso. Pedro está usando uma linguagem aqui referente ao resgate de um escravo, a compra de um escravo, a libertação de um escravo, a redenção de um escravo, que tinha escravidão ainda naquele tempo, e também ou a compra de um terreno, uma propriedade. Vamos ler novamente do versículo 18 ao 20 para entendermos melhor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, usando essa linguagem referente aqui à libertação de um escravo, à redenção de um escravo, ou a compra de uma propriedade, um termo comum naquela época, ou seja, era algo caro que exigia um pagamento de um preço para ser resgatado, para ser comprado, para ser liberto. E ele aplica isso à nossa salvação. Ele fala que nós fomos resgatados por um alto preço. E quem pagou esse preço para a nossa redenção foi Jesus Cristo. Nós não poderíamos pagar. Ele pagou com a sua própria vida, com o seu sangue. Vamos abrir em 1 Coríntios, um texto bem conhecido, mas vale voltarmos para lá. 1 Coríntios capítulo 6. São várias passagens da Bíblia que deixam claro o preço da nossa salvação. É de graça para nós. É de graça para nós. Porque alguém já pagou o preço. Foi Jesus quem pagou e o preço foi bem alto. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mais um texto bíblico falando da santidade, mostrando que nós devemos ser santos, glorificar a Deus com o nosso corpo, porque nós fomos comprados por preço. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Um pouquinho para frente, capítulo 7, 23, diz assim, Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Que preço foi esse? O sangue de Cristo. A nossa salvação custou um preço muito alto. E por causa desse preço que Jesus pagou, nós precisamos e devemos temer a Deus, nosso Pai. Viver em temor, viver em santidade. Nós fomos regenerados ou salvos, não por prata ou por ouro. Pedro diz isso no versículo 18. Dinheiro, prata, ouro, aquilo que eles usavam naquela época, pedras preciosas ou qualquer bem material, por mais valioso que seja, nada disso pode pagar o preço da salvação de um pecador. Nada disso pode redimir uma pessoa diante de Deus. Por mais valiosos que sejam as coisas neste mundo, mais valiosas que sejam, elas se corrompem, se estragam, se perdem, são roubadas, se acabam. Muitas pessoas tentam comprar a Deus e já tentaram durante a história, e muitas religiões têm usado isso e feito comércio em nome de Deus, o que é algo perverso e pecaminoso, algo horrível. A salvação é completamente de graça para nós pecadores, basta crer em Jesus e receber o que Ele fez, mas custou um preço que já foi pago, então ninguém mais precisa pagar nada. Nós não podemos comprar a Deus, Deus não se vende, Deus não quer saber de dinheiro, Deus não quer saber de coisas materiais. Deus quer que nos arrependamos do pecado e confiemos no Filho dele que morreu e pagou o preço para nos salvar. Todas as pessoas do passado e do presente que tentam comprar a Deus, por mais que elas oferecem e dão, isso não vai salvar ninguém. Não tem condição de perdoar, de salvar e de libertar nenhum pecador. No livro dos Salmos, no Salmo 49, versículos 7 e 8, nós lemos que a redenção de um pecador é caríssima, é caríssima. Eu vou ler estes dois versículos, Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Considerando isso e comparando com o que Pedro diz e todo o Novo Testamento,
Somente Jesus, o próprio Deus encarnado, poderia pagar o preço da nossa redenção. E ele o fez, dando sua vida por nós na cruz e derramando o seu sangue para a nossa salvação. Nós não fomos redimidos e resgatados por prata ou ouro, mas pelo sangue de Cristo. Nós fomos resgatados, Pedro diz, de uma vida antiga de pecado e de religião errada. Jesus nos salvou disso, nos libertou do pecado, de uma vida fútil que nós vivíamos e de uma vida de religião errada e falsa. Ele diz aqui que a nossa vida no passado era vã ou fútil, ou seja, sem valor, inútil. Era uma vida totalmente entregue ao pecado, sem Deus, sem Jesus, como a maioria das pessoas infelizmente ainda vive. Uma vida sendo desperdiçada, jogada fora, sem valor, sem propósito, sem resultado eterno. Além disso, era uma vida presa a tradições religiosas que herdamos de nossos pais ou antepassados, que não serviam para nada diante de Deus, porque a religião não pode salvar ninguém. O legado religioso que recebemos da nossa família, dos pais e antepassados, incluindo as crenças, superstições e costumes, não salvam ninguém, não podem salvar. A religião não pode salvar, não pode levar a Deus, somente Jesus pode. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e afirmou que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então Jesus é o único Salvador. No livro de Atos nós lemos que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas além da vida de pecado, o ser humano ele tem suas tradições religiosas que vão passando de geração a geração, mas quando Jesus nos salva, quando ele nos liberta das trevas, quando ele abre a nossa mente, ele nos livra dessas tradições que não podem salvar. É necessário entender que existem muitas religiões no mundo, de todos os tipos, e todas elas são perversas, diabólicas e tentativas humanas inúteis de chegar a Deus. Só servem para anestesiar as pessoas, confundi-las, afastá-las ainda mais de Deus e condená-las ao inferno, porque o que as religiões fazem é afastar as pessoas de Jesus. Só uma pequena coisa que eu pensei nesses dias de isolamento. Algumas igrejas dizem assim, que só tem salvação naquela igreja, se for daquela igreja e se batizar naquela igreja. Provavelmente você já ouviu algo parecido. Agora pensa, em tempos de isolamento, quando as igrejas não podem se reunir, então não tem salvação para ninguém, né? Porque não tem culto ou reunião lá, ninguém pode batizar lá, então está todo mundo perdido porque a igreja está fechada. Percebe a ignorância de um pensamento desse? Eu costumo dizer para as pessoas que a religião humana, a religião é uma tentativa do homem chegar até Deus. E a religião é como uma escada muito grande, muito alta, com inúmeros degraus, difícil de subir, cansativa, que a pessoa sobe e começa a suar e está cansada e está sofrendo e vai subindo e sobe muito mesmo. E quando ela olha para trás, para baixo, ainda está no primeiro degrau. Isso é religião, não serve para nada. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo, porque ele pagou o preço. Se a religião pudesse nos salvar, Jesus não precisaria ter morrido, dado a sua vida e derramado o seu sangue. Pedro está nos lembrando disso. E por isso temos que temer a Deus. Porque Jesus pagou o preço e nos libertou de uma vida vã, fútil, no pecado e nas tradições. Só Jesus pode libertar e redimir o pecador. Nós fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus. Versículos 19 e 20, Pedro diz, o alto preço que foi pago pela nossa salvação, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, como João Batista falou, em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador, o Cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, sem contaminação alguma do pecado. Ele é aquele que pôde satisfazer a justiça e a ira do Deus Santo. Ele pôde pagar o preço exigido por Deus pelo resgate dos pecadores. Ele nos salvou com seu precioso sangue e nos lavou completamente dos nossos pecados. Muitos versículos falam isso. Não dá tempo da gente ler tudo, mas Efésios 1,7, Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ao 14, e também o versículo 22. Muitos outros textos em Hebreus e 1 João 7. Textos que dizem que nós somos
salvos, remidos, libertos pelo sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue do Cordeiro de Deus. A salvação, esta salvação que custou a morte de Cristo, Pedro nos lembra que foi planejada desde a eternidade. A morte de Cristo na cruz, amados, não foi um acidente. Entendam isso. Não foi um plano de última hora, uma ideia que Deus teve ali. O que eu vou fazer para salvar as pessoas? Vou mandar meu filho e ele vai morrer. De jeito nenhum, não foi uma solução desesperada, mas foi o plano eterno de Deus, feito antes da fundação do mundo. O plano perfeito, completo e executado da maneira exata, no tempo exato, para a nossa salvação. É o que diz Gálatas 4:7. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que viviam sob a escravidão da lei. Não foi um acidente, não foi um plano de última hora, foi um plano perfeito e eterno, soberano. E eu pergunto para você que me ouve, você já é salvo por Cristo? Você já foi salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus? Você já foi remido dos seus pecados e das vãs tradições deixadas pelos seus pais e antepassados? Você já tem certeza da vida eterna? Você já tem vivido debaixo do temor de Deus? Creia nele. Confie em Jesus como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. E eu digo para você que já crê em Jesus, agradeça a Deus por tão grande salvação e viva debaixo do temor deste Deus maravilhoso, que deu seu próprio Filho por nós. A gratidão e a compreensão da grandeza da salvação e do alto preço pago por Cristo deve nos levar como filhos a temer nosso Pai Celestial. Devemos temer a Deus enquanto vivermos. Devemos temer a Deus enquanto vivermos. Sabendo também, amados, em quem está a nossa fé e a nossa esperança. Vejam comigo o versículo 21, que é o último desse trecho. Falando de Jesus, Pedro diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por meio de Jesus é que nós cremos em Deus, é que nós nos achegamos a Deus. Isso trata-se de uma fé pessoal, uma decisão individual. O Deus soberano e todo-poderoso, aquele que ressuscitou a Jesus, ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, deu ao seu Filho toda a honra e toda a glória, todo o poder, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Deu tudo isso nas mãos do seu Filho amado, e foi este Filho quem nos salvou. E Deus fez tudo isso para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem somente nele e em ninguém mais. Só ele é Deus. Nós temos a tendência de colocar a nossa fé e a nossa esperança em nós mesmos, em outras pessoas, políticos ou partidos políticos, em homens e mulheres que admiramos, que gostamos ou que fizeram coisas grandiosas, em ideais humanos, em filosofias, em fantasias, em ilusões. As pessoas têm colocado a sua fé e a sua esperança em muitas coisas, mas a nossa fé e a nossa esperança tem que estar firmada e alicerçada somente em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A nossa fé é para a salvação e a nossa esperança, lembrando que esperança aqui significa certeza. Não é aquilo, tomara que eu seja salvo. Não, é certeza. Eu espero porque eu tenho certeza que vai acontecer. Certeza da vida eterna no céu. Estão firmados em Jesus Cristo e em Deus nosso Pai. Não está firmado na religião, não está firmado nas nossas obras, que são falhas, não está firmado na prata, no ouro, nos bens deste mundo, não está firmado em nós mesmos, em nenhuma outra pessoa, somente em Jesus Cristo, que foi pregado na cruz, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Quando a nossa fé e a nossa esperança está em Deus, está em Jesus, e nós o tememos em nosso viver diário, nós estamos seguros, amados, completamente seguros. Estamos firmes, tranquilos, felizes e em paz. Não só agora, não só quando a vida está bem, não só quando estamos passando por lutas e dificuldades e tribulações como nos dias que vivemos, mas por toda a eternidade. Quem crê em Jesus está seguro hoje e sempre. A nossa fé e esperança não estão em coisas passageiras, mas em Deus. Em Deus. A nossa salvação é garantida, porque está firmada na pessoa de Deus e na obra do seu Filho Jesus.
Isso deve nos levar a temer a Deus, amados. A temê-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Deve nos levar a uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Como temos vivido? Como você tem vivido? Tem vivido debaixo do temor de Deus? Tem tido respeito pela pessoa de Deus, pela palavra de Deus? Nós temos medo de Deus, aquela reverência santa do Deus que é o nosso Pai, que nos salvou, que nos comprou e que nos dá a segurança da vida eterna. Eu pergunto, você já colocou a sua fé em Jesus? Basta crer nele. Basta crer nele para ter esta fé e esta esperança certa, segura e garantida, firmada no próprio Deus e não em homens. Não em pessoas falhas, não em nós mesmos pecadores. Para concluir, amados, seguindo o que Pedro nos diz, eu digo para todos nós que devemos viver, temer a Deus enquanto vivermos. Mas só é possível temer a Deus com Jesus, e vale a pena. Eu vejo que as pessoas que não creem em Cristo, às vezes elas tentam viver no temor de Deus, elas têm um certo medo, um certo receio, mas logo isso se perde. Mas aqueles que de fato conhecem a Cristo vão temê-lo, vão ter gratidão, vão ter respeito e reverência por esse Deus maravilhoso, por esse Pai maravilhoso que nós temos, que nos tornou seus filhos por sua graça, nos dando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Em Cristo nós somos salvos, perdoados, redimidos do pecado, feitos seus filhos, temos a capacidade de viver uma vida santa e viver debaixo do seu temor. É a melhor vida possível. Mas ter medo de Deus então é bom? É bom. Um filho que teme aos seus pais, ele vai viver corretamente, ele não vai fazer coisas erradas, não é verdade? Ele vai obedecer, ele vai fazer o que é certo, ele não vai ser castigado, ele não vai sofrer as consequências da falta de respeito, da falta de temor. Um aluno que teme aos seus professores, a direção da escola, as autoridades, ele vai ser um bom aluno, ele vai tirar boas notas, ele vai aprender as lições, ele não vai ser chamado na diretoria, não é verdade? Ele não vai ser conhecido por ser rebelde ou desobediente, ele não vai ter problemas na escola, pelo menos não vindo diretamente dele, outros poderão causar, mas é diferente. Um cidadão que respeita as autoridades, que teme as autoridades, que teme a polícia, que teme os governantes, ele vai ser um cidadão de bem. Ele não vai ficar levando multas, não vai ser preso, não vai fazer nada errado, porque ele teme a autoridade. Ele tem medo, ele tem reverência, ele tem respeito. E não existe autoridade maior do que o nosso Pai Celestial, o Deus soberano. Quanto mais temor de Deus tivermos, mais sábios seremos em nosso viver. Quanto mais temermos a Deus em nossa caminhada aqui neste mundo, mais santo seremos. Melhor viveremos. Mais glorificaremos ao nosso Pai. Evitaremos problemas e seremos instrumentos úteis em suas mãos. Então, esta é a vida que Deus quer para nós, uma vida debaixo do seu temor. Vamos avaliar nossas vidas e ver se de fato temos vivido debaixo do temor de Deus e isso tem resultado numa vida de sabedoria e de santidade. Pedro nos alerta, como peregrinos e forasteiros neste mundo, precisamos temer a Deus. Viver em temor, respeitando, reverenciando, obedecendo, amando e servindo ao nosso Deus. Andando em santidade, como Ele quer, como Ele é santo. Viva debaixo do temor de Deus. Tema a Deus. Esta é a vida que devemos ter aqui. Uma vida debaixo do temor, e é a melhor possível. Se você tem falhado nisso, peça perdão ao Senhor. Comece a temê-lo em seu viver diário. Não faça como o mundo, não faça como muitos cristãos que não têm mais temor de Deus. Sejamos sábios. Vamos seguir o que a Bíblia diz e o que Pedro nos lembra. De quem é nosso Pai, do quanto custou a nossa salvação e de onde ou em quem está a nossa fé e a nossa esperança. No próprio Deus e no seu Filho Jesus. Devemos viver debaixo do temor do Senhor. Então vamos temer ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar esta mensagem e pedir que Deus nos ajude em sua graça, por meio do seu Santo Espírito, a vivermos debaixo do seu temor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo lembrete do apóstolo Pedro,
sobre quem somos e quem é nosso Pai, que é o Senhor. Ajude-nos a lembrar disso diariamente e nos afastarmos do pecado, do erro e do mal. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos debaixo do temor do Senhor todos os dias da nossa vida, da nossa peregrinação neste mundo, em santidade, obediência, amor e gratidão. Obrigado por tão grande salvação que nos deu, pelo preço que Jesus pagou para nos salvar. Possamos nos lembrar disso, valorizar e assim andarmos no temor do Senhor. E também lembrarmos de onde está a nossa fé e em quem está a nossa esperança, que ela é certa, firme, segura e eterna. E que isso nos leve ainda mais a viver debaixo do temor do Senhor. Perdoe-nos por muitas vezes que não demonstramos esse temor ou falhamos como filhos. Purifica nossas vidas pelo sangue do seu Filho. E ajude-nos, ó Deus, a sermos mais temerosos, a reverenciarmos o Senhor, a sermos submissos e respeitarmos o teu nome. Nos ajude, ó Pai, por favor, mesmo em tempos de isolamento, de lutas, de provas, sermos conhecidos por ser o povo que teme ao Deus verdadeiro. É a nossa oração em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Devemos viver no temor do Senhor. É a vontade dele, é o chamado dele, e é a melhor vida que podemos ter. Tema a Deus, viva debaixo do seu temor, seja sábio, seja grato pela salvação, e com certeza teremos uma vida útil e abençoada. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Eu lembro que as mensagens anteriores podem ser acompanhadas no YouTube, no canal Diamantes Eternos, e vamos continuar orando uns pelos outros, tá bom? Se tiver algum pedido, pode deixar aí nos comentários, que nós estaremos depois orando por vocês, e orem por mim e pela minha família também. Se Deus quiser, no tempo dele logo estaremos juntos novamente. Tenham uma boa noite, irmãos, Deus os abençoe, e espero que a palavra seja útil para a sua vida. Fique com Deus e até domingo, se Deus quiser.